coisa, mas cada um pisando no seu lugar e a gente de mãos dadas, que essa é a ideia. Aí ninguém vai segurar. É, E não é, vai ter. Rubens, Rubens, só para finalizar aqui, que nem eu falei esses dias numa aula, nós vamos, como é que é, bater de frente com os anestesistas e os procuradores de pelo em ovo de plantão. Tal. E nós temos que ter habilidade para deixar deles, para eles não anestesiar nós. Anestesiar é quando você está com entusiasmo e chega um cara e dá uma anestesiada ali para você morrer. Então nós temos que só cuidar disso. Nós vamos enfrentar isso, faz parte do sistema. É por aí. Professor, Então vamos deixar o boa noite. Takashi agora começar a falar. Pessoal, vamos Professor, lá. aquela Vamos dica lá passando do, aí. do Lucas do Rio Preto, 272 deu tempo também exatamente. na construção Vamos dela. iniciar hoje a nossa aula de escrituração dos polos Simasa. O professor Takashi está presente. Muito obrigado pela presença. E a todos aqui, vamos iniciar. Vamos lá. Bom, essa questão que foi mencionada em relação à agência de desenvolvimento é um processo que requer um conhecimento muito grande, não só do que é a sua cidade em si, mas principalmente como é que se estrutura uma sociedade. Então, se a pessoa não tiver o mínimo conhecimento da administração pública, não tem como tocar esse processo, né? Então, é muito complicado esse ponto, né? E esse é um dos trabalhos mais complexos que existe em termos de terceiro setor, porque ela tem um envolvimento muito grande, né? Mas as agências de desenvolvimento, nós falamos que eu faço uma similaridade com uma agência de viagem, vamos supor. Eu quero comprar um pacote para ir para o Nordeste e eu quero passagem aérea, translado rodoviário e o pacote hotelaria, vamos supor. E eu acerto com uma agência de viagem, não quer dizer que essa agência de viagem tem o avião dela, que tem o ônibus dela, que ela tenha o hotel dela no processo. Ela vai garimpar o que tem de melhor de informação e vai te oferecer um pacote e você escolhe como você quer ir, como você quer ficar, em que condições que você quer pagar, né? Então, o papel da agência de desenvolvimento ele tem uma complexidade muito grande que eu tenho que ter esses conhecimentos para poder fazer com que discuta essas linhas de trabalho, que é uma coisa, não é uma coisa comum no processo, né? Isso, graças à minha participação, né, juntamente com a administração pública, municipal, estadual, né, e conhecendo o setor do governo federal, então, para a gente fica mais relativamente fácil o processo. Agora, como, do ponto de vista inicial do processo, ela não é tão fácil de imaginar esse tipo de ação, né? Então, isso é normal do processo, tá? Então, dentro da academia, do que nós estamos falando da universidade aberta do terceiro setor, um dos pontos previstos é exatamente isso, tá? Então, como é que a gente faz esse tipo de processo? Porque não adianta só ter o conchavo político no processo, é o que menos precisa, na verdade, né? E sim tem que haver uma contribuição de uma forma bem precisa, tanto daqueles que estão coordenando uma agência de desenvolvimento, mas eu tenho que contar especialmente com os participantes do município, porque se o pessoal não quer fazer nada, não adianta nada, a agência não vai fazer nenhum milagre no processo, né? Então, precisa motivar a participação empresarial. Então, se o empresário está pensando só no umbigo dele, na questão, isso a gente já sabe normalmente. Então, nós temos que ter um pouco de paciência para que entenda esse mecanismo, né? Então, ela não é uma coisa tão simples de só discutir a área jurídica no processo. Tem que ter toda uma informação, toda uma formação de mostrar para os empresários que ele está perdendo dinheiro, que ao não participar desse processo e que a política, na verdade, quem faz, né, é a comunidade, não é o político que faz a política. Né? Toma cuidado, né? É bem diferente, né? O político usa-se da ferramenta política, mas a política, quem coordena, é a iniciativa privada. Então, se você não tem noção sobre a questão das responsabilidades, dos direitos que tem em relação ao funcionamento de uma estrutura
governamental, né, e da sociedade democrática no processo, não tem como viabilizar. Então, um dos grandes pilares no processo não é simplesmente você conhecer ou discutir apenas a parte legal de uma organização. Tem que se chamar muitas vezes até no saco das pessoas do ponto de vista moral. Se o cara quer ganhar dinheiro, ninguém está falando que não pode. É para ganhar dinheiro, é isso mesmo, é para ganhar dinheiro. Certo? Só que pode ganhar dinheiro de uma forma no qual você esteja fazendo atividade de bem no processo e ainda ganhar dinheiro no processo. Essa é a grande questão. Então, quando nós estamos falando do terceiro setor, não só na agência de desenvolvimento, né, há necessidade de que a gente entenda um pouco desse conceituação do que é o terceiro setor no processo. E o objetivo da agência é fazer com que as empresas que estejam participando são as que são locomotiva da economia municipal. Muitas vezes a pessoa não sabe disso, por incrível que pareça. Muitas vezes o empresário está tão assim, ganancioso em cima do seu negócio só, ele não enxerga que ele faz parte de um processo no qual ele está contribuindo com o desenvolvimento do município. Ele não tem noção. Não é assim porque o cara seja ignorante, ou seja bruto, coisa parecida. Não, ele não tem noção. Então, uma das coisas que a gente está dentro da Universidade Aberta do Terceiro Setor, nós temos uma priorização, já tem até um material preparado para fazer isso, é dar uma aula para o pessoal de empresário. Nós não temos formação de empresário. Não tem nenhuma escola no Brasil para fazer isso. Nós temos um curso de administração que mal ensina as teorias dos caras lá de 1800, cacetada, que não se usa mais, né? E ninguém está discutindo coisa mais moderna. Pô, não precisa ser tão moderno, vamos lá, pegar a década de 50, 60. Eu estava falando desse período, tá? Né? E quando houve toda uma ebulição da mudança conceitual do setor empresarial, as pessoas simplesmente não têm noção sobre isso. Então, com isso, como é que vou exigir dele ou vou estimular que essa pessoa tenha uma mínima noção sobre o que é empresário? Ele não sabe. E isso é uma situação generalizada no Brasil. Então, com isso, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse ponto, e nós temos que mostrar que ele é para ganhar dinheiro, a agência de desenvolvimento não é um lugar de fofoca, não é lugar de vaidades pessoais, é no sentido de, tipo assim, vamos ganhar dinheiro todo mundo junto? É essa a proposta. Vamos ganhar dinheiro? É, exatamente. Não é simplesmente eu quero ter uma boa ação filantrópica para desenvolver meu município, para ficar bonitinho. Não, esquece essa porra, João. Então tem que ser muito mais enfático no processo. E essa linguagem que o empresário gosta de ter na mão, porque ele fala, agora você está falando a minha linguagem, né? Aí, quando você tem essa discussão, aí você pode xingar o cara de babaca, você é burro, não sei o que, tal, e o cara aceita isso. O cara fala assim, nossa, é mesmo, né? Pô, ele te respeita de uma forma diferente. Porque, normalmente, quando está trabalhando com esse segmento, né, a situação de não só de uma agência de desenvolvimento, e quando está mostrando para eles a questão, por exemplo, de uso de renúncia fiscal, um dos grandes dramas da pessoa é tipo assim, poxa, eu pago profissionais bons, né? Ditos bons, pago bem, né? E por que eles não me informaram isso? Né? Então, não quer admitir isso. Né? Como? Né? Então, quando a pessoa vê que realmente aqueles que são considerados bons por parte dele, mas não é tão bom assim como deveria ser no processo, ele começa a mudar a postura. Então, muitas vezes a pessoa tem que admitir que está havendo esse processo e tem que entender que está unido ali para discutir uma situação que vai favorecer a todos. Então, quando se mostra isso, aí você pode cobrar deles uma série de atitudes nisso. Então, se não mostrar para o empresário que você pode não conhecer o caminho total, mas você tem algumas informações, nem que sejam fragmentadas, no qual ele não sabe disso. Então, esse não saber disso que o empresário tem que entender, falar, poxa vida, espera aí, nunca ouvi falar sobre isso.
Ninguém dos meus funcionários, dos meus consultores, né, falaram sobre isso, né? Aí, nesse momento, ele começa a te respeitar, começa a ter uma postura diferente contigo, no sentido de que ele vai querer te ouvir mais. Você pode ser bem claro para eles: olha, não sei tudo sobre isso, mas eu sei que tem isso, isso e isso, né? Que tal a gente começar a discutir isso? Ou então, que tal a gente estudar esse assunto no processo? E aí começa a despertar o pessoal. Então, aqueles que querem realmente usar o processo, vai estudar, vai pesquisar, de curiosidade no primeiro momento, ele pode não entender bolhufas do negócio, mas ele pode falar: nossa, eu não estava sabendo disso, né? Então, esse despertar do processo que tem que fazer esse tipo de ação. Por isso que uma das coisas que, quando a gente vai implantar uma agência de desenvolvimento, ou trabalhar com associações, a gente recomenda o quê? Trabalhar com órgãos de classe profissional que vão ser responsáveis de condução disso. Então, o primeiro profissional que é condução disso, advogado. Então, ele que assina o documento, o contrato social, o estatuto, e com os contratos foi ele que redige. Então, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai ser o primeiro a dizer não, né? Quem faz parte tributarista? Advogados. Então, o que acontece? Essa pessoa é o primeiro momento do processo mais importante nisso. O segundo profissional, depois disso, aí é contador. Então, primeiro o advogado, que ele teria a obrigação de ter esse conhecimento, ou, se ele não estudou isso, ele seria obrigado a estudar para dar um parecer no pessoal. Então, com isso, a ação que a gente normalmente propõe é fazer discussão juntamente com a OAB para criar aquele comissão de direito do seu setor dentro da OAB, para que seja uma ferramenta que, uma vez criado no processo, pode não entender, ninguém pode entender esse processo, mas é um ponto de convergência do pessoal. Então, se você não está dando bola, não está frequentando o AB, você não está participando desse processo, você é um profissional totalmente incompetente no processo. Então, ele vai ter que estar presente, vai ter que acompanhar isso. Então, isso faz com que a mudança de conceituação dele comece a ter uma diferencial no processo. Então, esse é um dos pontos principais no mecanismo. O segundo ponto é a parte contábil. Como falei para vocês, né, a gente já passou por várias situações onde eu assisti pessoalmente, né, demissões de profissionais dessa área por não saber falar ou entender essa postura, ou o cara se sentir ofendido nesse mecanismo e ele sair no sentido de estar contra você. Então, esses profissionais, então, se ele não tiver uma postura decente, ao mostrar os números e ao mostrar a situação, ele vai ter que admitir que não estava sabendo. Então, ou ele realmente joga aberto e te fala: olha, não conhecia isso, realmente eu não vi isso, tá, aí tá bom. Então, vamos lá, temos o prazer de ensiná-lo e fazer com que entenda isso. Agora, se o cara vem com o negócio: não existe isso, não sei o que, aí, meu irmão, sinto muito, vai levar porrada. Literalmente, entendeu, né? Então, nesse ponto, sou curto e grosso com o cara. E eu abasteço antes de informação do pessoal para reunião. Normalmente, quando nós fazemos reunião com empresários sobre isso, eu mando para eles um compêndio de situações, de normas, legislações, uma série de situações, te encaminha anteriormente para que ele leia isso. E aí, quando o cara vem na reunião, não está preparado, ou não leu o documento, não se questionou, e se o cara dá uma literalmente, de chato no processo, sinto muito, vai levar patada, certo? Agora, caso contrário, o cara fala: eu li, não entendi, bom, então vamos lá, tudo bem? Ou ele pode ler e falar assim: não concordo, mas queremos entender isso. Bom, bem-vindo. E assim por diante, tudo bem? Então, dependendo da postura dessas pessoas no processo, a gente tem que ter um certo comportamento da gente. Em alguns casos, chega ao extremo, muitas vezes, da pessoa ser um cara que ele simula uma situação e você sabe que o cara está falando mentira, no monte de coisa. Eu levanto, saio da reunião, tchau e bem, você procura outro trouxa e não estou a fim de perder tempo. Sou curto e grosso, sabe? A pessoa fica até ofendida. Não, logo que se trocar, você achar que dá para conversar, você chama o seu pessoal
Eu venho, mas com esse cara aqui não dá. Né? Nesse ponto, no momento inicial do processo, dá para levantar o perfil do cara. Né? Ou muitas vezes, quando o cara quer insistir no negócio, que o proprietário vê que é necessário ter essa informação, e o cara fica na retaguarda, então fala assim, por favor, você não quer sair da sala não, porque você está atrapalhando essa porra aqui, que os outros estão querendo aprender e você está querendo só jogar merda no ventilador, literalmente assim, entendeu, né? Se você não tiver essa postura no processo, né, você vai ser engolido no mecanismo. Então, é lógico que nem sempre as pessoas estão preparadas para ter essa postura no processo. Existe esse lado complicado também. Não é? Então, nem sempre é possível chegar nesse tipo de discussão de uma maneira adequada. Mas se o cara tem uma boa postura, o cara quer fazer um negócio, seja bem claro. Eu não conheço tudo, eu estou sabendo disso, podemos fazer, né, reunião virtual, o que for, para a gente aprimorar, para entender melhor. Eu sei que nós estamos perdendo essas coisas. Né? Como é que podemos fazer? Né? E alguns empresários também eles querem saber, tipo assim, mas me mostra algum lugar que está fazendo isso. Também manda para aquele lugar. Você vai ficar indicando empresa que faz isso, coisa parecida. Você acha que o cara quer que, né, faça isso? A gente faz contrato com as empresas, tem cláusula de sigilo, de confidencialidade, um monte de coisa. Eu não posso simplesmente fazer isso. A pessoa, o que acontece muitas vezes, a pessoa quer saber quem sou eu no projeto. Pô, pega no Google da vida, põe meu nome lá e vai pesquisar, porra. Quer currículo para quê? São curto e grosso, muitas vezes, com o pessoal. Agora, as empresas que têm interesse no processo, ele já te estudou. Ele já estudou. Ele entrou no site, procurou você, quem é você, onde você está no Facebook, está no Instagram, você está no negócio, procura, e quando ele vai falar com você, ele já te conhece o que você vai fazer. Então, o cara tem uma postura diferente. Né? Ele tem um respeito com você. Então, essa situação, infelizmente, é normal acontecer isso. Hoje, graças à internet, está muito mais fácil no processo. Imagina isso no passado, como que era o negócio, quando a internet era uma coisa assim, só para brincar. Né? Então, era completamente diferente. Né? E a grande dificuldade nossa, que nós temos que entender, que muitas das atitudes que o empresário ou o político toma decisões, nem sempre que seja feito de má vontade ou má intenção. Não. Muitas vezes ele entra nesse marasmo porque os assessores, os que querem conduzir o trabalho, não têm conhecimento. E eles, na ignorância, entram nos processos. Eu tive, por exemplo, agora, né, do Rio de Janeiro, e estava discutindo com um político, né, que a bandeira dele é defender o pessoal de deficiente físico. Né? E a pessoa, sabendo da proximidade da campanha no próximo ano, o problema era o seguinte, o que é que podia fazer? Porque a equipe dele, que trabalha com deficiente físico, um monte de coisa, e tem deficiente, inclusive, na equipe dele no processo, assim, não tinha resposta do processo, não sabia o que fazer. Né? Então, sentamos juntos, explicamos o que está acontecendo com isso, o que está acontecendo com as legislações que foram feitas, qual foi os erros das legislações, o que é que tem que ser feito para que não só faça a lei, já que ele é legislativo, cabe a ele fazer a lei, então a lei que foi feita foi baseada numa resolução da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que quando foi estabelecido de que as empresas acima de 100 funcionários têm que ter no mínimo 2% de deficiente físico, quem fez essa recomendação foi a ONU, através da Organização Internacional do Trabalho. E isso é no mundo inteiro que é válido no processo. Só que quando chegou no Brasil, a interpretação do negócio ficou meio truncado. Por quê? Porque nós não temos uma associação de amparo ao deficiente. Não. Nós temos associação de amparo aos excepcionais, tem associação para cegos, associação para surdos, temos cadeirante, e não tem uma associação de amparo no processo aos portadores de necessidades especiais. Não existe isso, pô. Cada um criou seu cartel.
Quer dizer, usou isso como um cartel do processo e não entendeu. Por que não une isso, esse processo? Entendeu, né? Então, a legislação não está errada. Precisa aprimorar essa lei. Então, se você é excepcional, então a associação, a ASAPAI, no processo, só trabalha com excepcional. Se alguém é surdo, não, aqui não é para isso, não. Você aí procura outra associação. E expurga o cara, pô. Se o cara é cadeirante, não, aqui não é um tratamento cadeirante, não. Você vai para lá para o outro lado, que isso não é nosso. Não é assim que é tratado. E a políticas públicas é para deficientes ou portadores de necessidades especiais, que não é só deficiente. Não é isso? Então, a concepção da lei está errada. Agora, como é que o cara não tem? O cara está nesse meio, vive nesse meio, ele tem essa bandeira política. E ele levou um susto quando eu falei para ele. Mas como? Eu falei, porra. Né? No supermercado, quer trabalhar com deficiente físico, às vezes a função que tem não serve para cadeirante. Ou aquela função não serve para surdo, pô. Então tem que ter esse jogo de cintura. Senão quem vai ficar o quê? Fazendo com que quem emprega quem? Ninguém vai querer empregar ninguém no processo. Então, com isso, pode ter a lei, mas o cara vai falar, não, eu pago a multa aí, acabou, porque não vai dar, pô. Entendeu, né? E aí vai o processo. Então, existe uma concepção extremamente equivocada nisso. Então, o papel de uma agência de desenvolvimento é entender essas falhas e como buscar soluções. Se as empresas do seu município estão com esse problema e estão precisando de deficiente físico, é um assunto que, se eles não sabem resolver ou não querem resolver, porque um foi montado para excepcional, o outro foi montado para cadeirante, o outro foi montado para surdos, então o que acontece? Eles não querem se misturar. Cada um criou seu cartel no processo. Aí sim, o papel da agência de desenvolvimento. Eu não preciso criar uma agência, uma associação de deficiente físico, mas eu posso criar, dentro da agência de desenvolvimento, um departamento que cuida de portadores de necessidades especiais. E eu chamo cada um desses caras para vem cá, vamos buscar a solução para isso? Isso é, o que é que as empresas estão precisando? Um pode ter deficiente, né, físico, o outro pode ter surdo, o outro pode ter cego. Ah, tá bom. Então, a agência vai articular com essas organizações, sem concorrer com elas. Você me prepara tantos surdos, você me prepara tantos cadeirantes, você me prepara tantos. E ela que vai poder negociar com as empresas, com as indústrias. E se o cara não quiser fazer isso, com o papel da agência de desenvolvimento, eu posso bater na porta da promotoria do trabalho, posso apresentar essa proposta à promotora, eu preciso de uma ajudazinha sua. Né? Eu estou dando uma solução, então você podia chamar as empresas que têm acima de 100 funcionários e dar um crão nos caras? Então é o seguinte, agora tem solução. Que vocês estão justificando que não encontram os deficientes, nós estamos oferecendo esse grupo de trabalho. Então, aquele desgraçado que não quiser empregar, não quiser utilizar isso, o senhor tem todo o pleno poder de multar esses caras. Caso contrário, eles podem participar daqui. Entendeu, né? Qual é a outra dificuldade que nós temos com o deficiente físico? É que a maioria do deficiente físico ele consegue aposentadoria. Agora, se essa pessoa for trabalhar numa empresa com carteira assinada, o que acontece? Ele perde a aposentadoria. Então, os caras não querem fazer isso. Agora, se ele está sendo articulado pela Agência de Desenvolvimento e via Associação dos Cadeirantes, o APAI da vida, e eu vou fazer uma negociação com a empresa pode pagar para a associação, para a Agência de Desenvolvimento. Com isso, eu posso dar para o deficiente não um salário, não registrar como ele, como seletista no processo, mas eu posso dar uma bolsa auxílio para ele, no qual ele não perde os direitos de aposentadoria, bem entendido, e, além disso, está atendendo a cota. E quem vai dar o aval sobre isso é a promotoria do trabalho. Então, você não está fazendo nenhum jeitinho, é certinho no processo. E todos os direitos trabalhistas no processo que a Constituição, no artigo 7, reserva, eu cobro das empresas
ele vai ter 13º, férias proporcional, igualzinho o processo. E com isso resolve a situação. Resolve de ambas as partes. Ah, bem entendido. A empresa, ao estar fazendo isso via uma agência de desenvolvimento, esse pagamento disso é renúncia fiscal da empresa. Então, ele além de atender uma legislação trabalhista, uma resolução da OIT no processo, ele fazer com que cumpra as leis trabalhistas no processo, ainda tem um benefício de que esse valor seja recuperado como renúncia fiscal dele, e esse valor ele entra como crédito também no seu balanço socioambiental. Então, não tem assim, não existe solução. Tem, não é isso? Então, esse tipo de solução que o papel da agência tem que ser feito. É uma associação que vai fazer essa articulação no processo. E, logicamente, se aquela associação não atende, então o deficiente físico lá, o cadeirante, ou a associação de cego, surdo, tal, ele está com um problema sério em termos de estruturação dela. Tá? Podemos chamá-los, ajudá-lo, regularizar a documentação deles para que tenha isso. Então, com isso, se ele não pode fazer, ou não tem jeito, muitas vezes, de deslocar essa pessoa para a área de trabalho, eu posso fazer com que terceirize atividades da empresa e levo para a associação deles, que na instalação, no meio onde eles trabalham, ele possa executar essas atividades sem que seja necessário com que essas pessoas vá até o serviço e perca tempo, transporte, um monte de coisa, e permite que essa pessoa esteja lotada naquela unidade de trabalho. Então, com isso, existe N formas. E isso está sobre guarda-chuva, sobre autorização da promotoria de trabalho. Então, não tem risco de eventual trabalho, processo, coisa parecida nesse mecanismo. Então, o papel da agência da articulação disso é exatamente isso que tem que fazer. Tem que fazer com que quais são os problemas que estão surgindo. Quais são os problemas insolúveis de uma maneira tradicional. Como que a agência pode articular para poder fazer essa ponte e buscar soluções no processo. Então, a coordenação de uma agência de desenvolvimento, ela requer um conhecimento extremamente muito mais amplo do que uma entidade qualquer. Quando tem uma especificidade de uma ação, de uma associação, se é saúde, educação, meio ambiente, o que for, ela tem um caráter específico naquela ação. E no caso de uma agência, não. Ela é muito mais ampla no processo. E a função deles é resolver, melhorar a rentabilidade econômica desse processo. Trazer com que haja a evolução econômica. Muitas vezes há pessoas que moram na cidade, naquela região, naquele lugar, eles não sabem o que fazer para desenvolver, não enxergam muitas coisas, não tem como, né? Só houve problema, choradeira, e aquela situação, mas o governo não faz aquilo, o governo não ajuda naquilo, o prefeito não faz isso, o governador não dá bola. Não é nada disso, não. Se a sociedade não se unir e não buscar soluções, não adianta fazer isso, não adianta contar com o governo. Você tem que aprender a usar o político, né? Não se envolver em politicagem, mas você pode envolvê-los e fazer com que, com isso, a sociedade civil local saiba o que quer. Em função disso, ela vai buscar o apoio dos políticos. Então, a Câmara de Vereadores, ou então, a questão, por exemplo, deputados estaduais, né, ou deputados federais, todos eles são organizados em comissões. Então, não adianta você falar com o cara da saúde, querer falar com ele em questão de educação. Ele não vai te ouvir, mas não vai poder fazer nada. Tu bateu na porta errada. Então, antes disso, tem que ver quais são as comissões constituídas na Câmara Municipal, ou no deputado estadual, deputado federal, e eu vou pegar esse viés no processo para fazer esse tipo de ação. Então, se não fizer esse tipo de ação no processo, você não consegue estar articulando a sua necessidade. Simplesmente você vai estar lutando, brigando, no caso, e não consegue ter resultado nenhum nesse mecanismo. Então,
isso que tem que ser observado, de que qual atividade que eu posso fazer sobre isso, como é que eu devo articular, com quem político falar, né? Não adianta simplesmente tentar fazer com que haja simplesmente uma linguagem simples com a tua ideia no processo. Se você está falando com o vereador ou o deputado que não é da sua respectiva assunto no processo, o coitado não vai poder te ajudar. Não tem como, né? Então, se você não fizer esse tipo de conhecimento e não estruturar dessa forma, você não consegue estar tendo resultado. E você pode reclamar, eu já pedi para ele, já pedi, mas o cara não atende, ele é meu amigo, ele é muito amigo meu, não sei o quê, é amigo do meu irmão, porque não sei o quê, é sobrinho, ele não vai resolver porra nenhuma que a gente chama. A gente bateu na porta errada, né? Então, esse é um ponto. Agora, o problema maior desse processo todo, no âmbito geral, no processo, é que muitas vezes nós não entendemos como que funciona a sociedade. Então, por não conhecer como que funciona a sociedade, que existem esses órgãos, que é o caso da OAB, Conselho de Profissionais, Conselho de Arquitetura, Engenharia, você tem essas estruturas montadas, também tem uma associação de profissionais que é independente. Assim como tem um sindicato, tanto patronal como trabalhista no processo. A gente tem que conhecer a sociedade. Existem associações de clubes de serviços. Então, tem Rotary lá em maçonaria, tem uma série de movimentos no processo. Então, o que você tem que aprender, como você vai navegar nesse processo, para que haja possibilidade de, com isso, estar conversando numa linguagem e que isso vai influenciar no dia a dia de cada um deles. Então, se você não conhecer, não tiver o conhecimento da sociedade, não estou dizendo que você tenha que participá-los, não. Eu tenho que respeitá-los e mostrar para eles, você é da maçonaria, você é do Rotary, vocês não fazem campanha, que tal a gente abordar isso, isso, isso? Então, não é para você tem que estar participando como rotariano ou maçom para você ter alguma coisa, não, nada disso. Você pode não pertencer a nada no processo, mas você pode ter um indutor, você que vai levar a notícia e a informação deles. Vocês fazem campanha? Como vocês fazem uma campanha social? Você sabia que está fazendo é crime? Vocês têm que obedecer a legislação sobre isso? Então, se você começa a mostrar esse lado do pessoal, o pessoal, o quê? Pô, né? Pô, você tem no seu Rotary lá em maçonaria que for, não tem advogado, não tem juiz lá dentro. Pô, vocês não estão obedecendo a Constituição. Pô, que negócio é esse, pô? Entendeu, né? Aí, com isso, as pessoas falam, opa, espera aí. Né? Mas, estou fazendo uma campanha centralista. Mas não é isso. Você não é dono de uma empresa, você está fazendo balanço socioambiental. Sabia que tem isso? Entendeu, né? E aí começa a ter essas conversas paralelas no processo com essas organizações, então as pessoas vão começar a entender como é que é o negócio. E aí começa a ter um zoom, 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 zoom nesse processo. E isso tem que ser uma coisa contínua, constante, em todo momento, toda hora. Né? Acaba sendo chato? Sim, tem que ser chato. Poder mostrar isso, não é que seja chato, não. Você está mostrando para eles, está tentando ajudá-los de que aquela atividade está sendo feita, ela não é coerente legalmente no processo. Porque quando a pessoa sente nisso, fala, espera aí, então quer dizer que o meu clube de serviço, Rotary, maçonaria, tal, está fazendo coisa ilegal? Você pode não concordar, mas você mostra, tal, tá aqui a lei, aqui, ó, vocês não estão cumprindo isso. Né? Então, as suas empresas consideradas as empresas mais corretas, não, tal, será que está obedecendo a Constituição Federal? Não é? Aí a pessoa fala, lógico, é lógico que sim. Então vamos ver. Será que está cumprindo o artigo 7 da Constituição Federal? Você está distribuindo resultado para os seus funcionários? Como que é o negócio? Entendeu? A pessoa fica num marasmo no processo. Aí mostra para ele, aqui está aqui a Constituição. Esse item que nós estamos falando, você já leu isso? Né? A pessoa, como é que é o negócio?
Então, sua atividade já começa a estar infringindo a Constituição Federal, pô. Aí a pessoa cai num certo marasmo de situação, mas a pessoa se sente envergonhado, pode até no primeiro momento entrar em embate com você, isso é normal acontecer, mas não precisa discutir. Eu só estou falando isso. Será que você teve a oportunidade de ver esse negocinho da Constituição? Viu, né? Será que o seu contador, o seu jurídico lá te orientou sobre isso? Você está no Brasil, não está? Viu, né? Então, o cara pode não concordar no primeiro momento, ele pode não ter gostado dessa sua abordagem, mas vai ficar gravado na cabeça dele, a primeira oportunidade, quando chegar na empresa, vai chamar os caras e falar, espera aí, nós estamos fazendo isso? Não estão fazendo? Como é que é isso? Né? Então, com isso, começa a despertar a curiosidade dessas pessoas e começa a plantar uma semente na cabeça deles e começa a entender que tem realmente alguma coisa diferente que eles não viram no processo. Então, é todo um trabalho de catequização, infelizmente, porque isso é o abismo que existe hoje, infelizmente, por isso que nós somos chamados de subdesenvolvidos. Infelizmente é isso. Então, para poder vencer essa situação, se nós não começarmos a ter atitudes no processo, né, não vai chegar a lugar nenhum. E não é necessário que entre em embate, não. Só mostra e acabou. Olha, não sei como você faz isso, mas eu sei que tu não está cumprindo isso. Entendeu? E mostra isso. A pessoa pode, em primeiro momento, não ter gostado da sua abordagem, mas vai ficar remoendo internamente para tentar entender o que é isso. E aí, quando você começa a colocar outras normas, outras legislações, né, a par desse processo, a pessoa começa a entender que realmente ela está fora do circuito e que não está sabendo trabalhar de uma forma adequada nesse processo. Então, são situações que nós temos que ter esse tipo de postura, e aquilo que eu falo sempre, né? Não adianta nada a gente querer impor com que haja responsabilidade se nós não temos uma responsabilidade individual nossa. Nós temos que nos policiar para que os nossos atos sejam mais responsáveis possível no processo, e isso pode criar um efeito cascata em que haja uma jornada de pessoas com as mesmas intenções e que, com isso, começa a somar esses conhecimentos. Hoje, nós sempre falamos que as informações estão cheias, tem à vontade na internet, o que falta é discutir aquilo para transformar a informação em conhecimento. Se não houver uma conversa entre o grupo no processo, é praticamente impossível de acontecer isso. E aí nos obriga a nos amadurecer em relação a isso. Então, muitas vezes, não é uma questão de discutir, de impor alguma coisa, mas é muito mais no sentido de você disseminar o assunto. Né? Alguém vai te escutar, né? Algumas pessoas não vão querer saber, mas outras vão querer saber, vai começar a ter esse conhecimento. E quanto mais você divulgar em todos os cantos no processo, é a maior possibilidade do resultado daquele mecanismo. Então, a função da gente nesse mecanismo é fazer o fomento, explicar que existe essa ferramenta. Eu não conheço tudo, mas eu tenho várias maneiras de usar. Como é que a gente pode discutir para tentar entender esse mecanismo? Então, essa parte de trabalho que, quando começa a apresentar dessa forma, mesmo as pessoas que são contra a sua postura, a sua posição no processo, ele vai ficar lembrando isso e vai falar assim, como é que seria isso? Até um ponto que vai começar a adotar esse mecanismo. Então, infelizmente, a gente vive no terceiro mundo, então existe a necessidade desse tipo de atitude no processo. Tudo bem? Vamos lá, perguntas. Tem muita gente levantando a mão aí, pode ser? Vamos começar pela Jocinete. Tinha um cidadão primeiro que eu, o que aconteceu com ele? Boa noite, professor Takashi. Boa noite. Professor Takashi, eu estou querendo saber mais sobre a questão das internet na zona rural.
O senhor tinha falado que ia me apresentar uma associação que faz esse tipo de trabalho no Rio de Janeiro. Uhum. Então, aí eu precisava do contato, eu precisava saber onde eu posso pesquisar sobre esse assunto. Tá. Passa para mim pelo e-mail, que eu encaminho para o pessoal para ele poder estar conversando contigo, tá? Né? Então, de cabeça não guarda. Então, me Tá, cobra eu para mandei mim pelo e teu zap, peça porque que... tudo eu faço pelo zap, né? Tá, pode fazer pelo zap também, não tem problema. Aí a gente Manda por encaminha e-mail para o por aqui pessoal. ou pelo... Hum. Vai mandar por aqui o meu e-mail? Pode mandar, tá bom? Então, tá, obrigada, tá? E o senhor não Nada. esquece, não, que eu estou precisando disso, que o Não. pessoal aqui ficou muito interessado com a questão da internet comunitária, Uhum. tá? Obrigada. Nada. Ok. Carlos, por favor. Eu? Professor, Sim. como é que a associação ela cria um fundo e desse fundo ele pode fazer a captação de incentivo fiscal? Depende do quê? Cada legislação de incentivo tem uma forma de trabalhar, então tem que tomar bastante cuidado, que a FIA é uma forma, a cultura é outra. Cada tipo de lei de incentivo tem a sua regulamentação conforme a sua legislação, tá? O Então, fundo tem que se adaptar a cada tem que legislação. adaptar com a legislação, exatamente, tá? Tá bom. Tá. A renúncia fiscal já é diferente, mas o incentivo é uma outra forma para trabalhar, É que eu tá? estava conversando com o Fabrício hoje, ele falou dessa possibilidade, que eu achava que o fundo só ia para os fundos da criança e do adolescente, mas o fundo patrimonial pode criar um departamento só para isso, né? Sim, sim. Inclusive a questão do fundo de patrimonial, que é 13.800 no processo, ela é muito mais ampla no processo. Então, ela é muito mais voltado à renúncia fiscal, doações e investimentos do que a lei de incentivo, tá? A lei de incentivo tem suas restrições e tem seus métodos de trabalho. Então, tem que tomar cuidado para dar uma lida na legislação, se é lei estadual ou é lei federal. Cada um tem uma forma de atuação, tá? Entendi. É porque eu conheço aqui na região de Brasília, lá eu tenho alguns amigos que são policial, ele é Uhum. o comandante lá do quartel lá, então fazer o incentivo de pessoas físicas, né? Que ele perguntou um dia para mim como é que poderia fazer de uma forma dele fazer com que a declaração do imposto de renda tinha um benefício maior. Sim. No dia eu não tive a resposta, mas agora pode-se criar um fundo, né? Isso. E aí, o que acontece? Não sei se você participou ontem, que a gente falou sobre a questão da segurança pública. Você participou ontem ou não? Na live de ontem? Não tive aula ainda não. Tá, então na live de ontem nós mostramos que tipo de fundo que pode ser feito para a segurança, para poder ajudar a própria polícia no processo, para que houvesse toda uma possibilidade da participação da comunidade, dos empresários, para buscar formas de viabilizar o policiamento e a segurança da sua cidade de uma forma diferente, para não ficar só na pendência da atividade do governo só, tá? E o Interessante. fundo Eu já vi até em tá alguns previsto aí. filmes, né? Do exterior, fundo do bombeiro, fundo da polícia. Sim, Então, sim. Em outros países já existe isso há décadas já, né? Então, o Brasil agora que saiu a lei em 2019, né? Então, só que o pessoal não sabe usar isso ainda, tá? tá bom, obrigado. Então, tá. Rubem Bandeira. Vamos lá. Agache, você Sim. abordou um assunto aqui que me chamou a atenção. Em que o deficiente ele poderia, tá certo? Deixa eu ver aqui, receber uma bolsa de auxílio, tá certo? Então, com isso, Sim. eu evitaria do deficiente estar empregado na empresa. Sim. Isso se assemelha um pouco ao, vamos dizer assim, o tipo, quando eu faço com estágio,
que eu faço lá uma bolsa que eu dou para o estagiário aí. Uhum. Isso ele é interessante para as empresas no aspecto que ela não tem um contrato lá de CLT com o deficiente. Isso, exatamente. Agora, para isso eu precisaria de ter o aval do Ministério Público do Trabalho. O que a gente recomenda é que e pode fazer isso independente, desde que você obedeça a todos os pré-requisitos legais, tá? Né? Pode fazer, tá? Só que, para que haja a obrigatoriedade por parte da empresa, a gente faz via promotoria, porque você não precisa bater na porta das empresas oferecendo isso, entendeu? Né? O promotor chama e vai assim, cumpra-se, entendeu? Né? Tá? É para isso. Há toda uma regulamentação que tem que ser feita com isso, com que haja esse tipo de repasse com o pessoal. Ela tem que se associar a você, tem que assinar uma série de termos de responsabilidade e qual é a condição que ele vai trabalhar, tá? E tenho que treinar essas pessoas, porque o maior problema das pessoas é que elas não estão sendo treinadas no processo. Então, muitas vezes a empresa contrata para cumprir a cota e o coitado, como não recebeu o treinamento, ele vai para cá, para um departamento, depois enxota para o outro, passa para o outro, e o coitado fica no gangorra e ninguém quer o cara, entendeu? Agora, se você preparou a pessoa para a função e está adaptado àquele conhecimento do processo, vai ser um cara altamente requisitado. Então, com isso, o principal do processo é essa preparação desse mecanismo, tá? E isso que tem que ser feito, que as pessoas não têm feito. E esse período de treinamento e capacitação, assim como o pagamento do instrutor, assim como a parte das instalações que tem que ser feita, muitas vezes, para adaptar aquela necessidade do treinamento, se você está com a promotoria do trabalho, ele pode fazer a conversão das multas sociais a seu favor para que você possa receber esse dinheiro pelas empresas sem necessidade de você estar bancando essa instalação, tá? Então, já a própria instalação, ela é bancada pelas empresas, que seria a multa que a pessoa teria que pagar por não cumprir, ela estaria com esse trabalho tendo esse benefício nesse processo, tá? Então, Ok, tá bom então. vamos lá. Ok, Genaro. Boa noite, Takashi, mais uma vez. Boa noite, pessoal. Takashi, ainda na mesma linha da pergunta do Rubens aí, no caso que você falou do deficiente aposentado, né, que ele vai, através, no caso, de uma agência de desenvolvimento, no caso da agência, qual seria o departamento? É o único departamento que pode fazer Sim, essa tem que criar um intermediação? departamento de apoio aos portadores de necessidades especiais, aos deficientes, entendeu? Tá? Certo, mas assim, esse departamento ele pode ser mais abrangente do que simplesmente o deficiente Não, esse caso do deficiente tem que ser só para deficientes. específico. Não interessa o grau, tá? A gente Certo. chama de portadores de necessidades especiais, tá? Certo. No caso de já existir numa certa localidade alguma associação desse tipo ou não existir, A maioria, dificilmente você encontra no município uma associação que trabalhe com todos os tipos de deficiente. Normalmente é só para cuidar de cego, o outro são trabalhos excepcionais. Então, cada um fica criando seu nichozinho e, com isso, eles não se conversam entre eles. Entendeu? Essa é a maior dificuldade. Entende? assim, mas se tiver uma associação de deficientes sem especificar, ela pode intervir. Pode fazer. Quando não tem agência de desenvolvimento, nós muitas vezes, o que nós fazemos, tá? Montamos uma associação de apoio ao deficiente e a gente chama as entidades existentes, se é cego, surdo, se é cadeirante, chama para que haja a possibilidade de colocar à disposição, entendeu bem? E aí começa a ter pessoas que começam a aparecer que não está participando da PAI da vida, que não está participando de cadeirantes e quer trabalhar, né? Um dos pontos que tem nessa convergência, que tem tido um bom resultado, é você chamar para uma atividade como disse, de exercício no processo. O grande problema do deficiente, ser cadeirante, o que for, não tem problema nenhum, que por limitação física da pessoa,
ele se torna mais acomodado no processo. Então, um dos pontos-chave é uma prática esportiva, porque nessa prática esportiva faz que a pessoa se motive, ganhe autoestima no processo e, ao mesmo tempo, ganhe resistência no seu corpo, na sua atividade. Então, às vezes, a gente faz a chamada como para que fosse para o esporte no processo e pode fazer com que haja complemento disso, tá? Uma dessas que você pode olhar, interessante, não sei se vocês já viram uma associação chamada ADD, tá? ADD é a Associação de Esportistas Deficientes, tá? Então, ele tem time de futebol para cegos, ele tem basquete ou vôlei para cadeirantes, e assim por diante. Ele pegou a modalidade esportiva para trazer vários tipos de deficientes no processo, e ele faz o trabalho para Paralímpico no processo, para treinar para essas pessoas, mas também tem serviço de assessoria para a alocação desse pessoal no mercado de trabalho, assim como desenvolve com engenheiros, arquitetos, uma série de coisas, projetos para adaptação de deficiente nas suas instalações, presta serviço para isso, desenvolve materiais, equipamento, móveis para isso. Então, ela tem esse tipo de amplitude de trabalho, tá? Então, existe essa formatação também, tá? Então, existem essas opções de trabalho. Então, não ficar só preso numa ação só, tá? Aqui, por acaso, não por acaso, né, já tem uma associação que está sendo reativada, e o advogado que está cuidando disso é agora o conselho do nosso conselho fiscal da nossa agência. Tá. Então, temos um caminho aí meio que já desenhado. Muito obrigado. Se quiser ter um negócio, visita o site do ADD, tem algumas coisas interessantes no processo. Ele faz, a pessoa chama Steven, né, que tem dupla nacionalidade brasileira e americana, e ele teve todo um aprendizado numa organização nos Estados Unidos, já que ela é fisioterapeuta lá, e com isso conheceu aquele artista que fez o papel de super-homem, que ficou tetraplégico, né? Tá? Isso, e ele esteve na academia dele, aprendeu a fazer isso e veio para o Brasil e trouxe essa mesma filosofia que é aplicado lá, aqui no Brasil, né? E ele dá palestra de motivação para o pessoal, e ele cobra nas palestras uma ou duas cadeiras de roda. Esse é o valor que ele cobra para poder fazer palestra no processo, tá? Né? Muito obrigado. É interessante, tá bom? Vamos lá. Maria Beatriz. Boa noite, Takashi. Boa noite, vamos lá. Takashi, eu queria fazer uma pergunta em relação a os créditos de carbono, né? Em relação aos catadores lá da Cooper. O BSA, se a gente fizer agora o BSA, né? Nós estamos tentando providenciar isso. Os dados do ano passado não servem, é só desse ano. Não. Você vai ter que basear no trabalho do ano passado para fazer o balanço do ano passado, para depois, quando fizer esse ano, você ter os números de comparação, tá? Tá, mas para comercializar esse crédito é só do ano passado, então? Não, aí você tem que fazer o balanço para saber se tem crédito ou teve mais passivo no processo. E aí faz o laudo nesse mecanismo e no balanço vai aparecer qual é o valor do crédito que tem para vender, tá? Tá, eu estou querendo dizer assim, que nem anos anteriores, não adianta fazer o BSA retroativo, não tem como. Sim, vale, sim, senhora. Devia estar fazendo isso desde 2006. Ai, mas muita coisa, muita lição de casa, não dou conta. Exatamente, como não fez o trabalho, não levantou os dados, perdeu, entendeu? Então, se você puder retroagir 2 ou 3 anos, você pode fazer. Perdeu. Não perdeu, então. Então, agora... Não perdeu, eu tenho os dados, estou esperando... Então, faça o laudo e veja que a normatização do balanço contábil, ela começou a entrar em vigor em janeiro de 2006, tá? Então, o que você tiver de passado, dá para trabalhar,
tá? Ah, tá bom, então, obrigada. Porque você tem toda medida, né? Quando você vende produto, um monte de coisa, tem pesos e medidas marcados, não é isso? Né? Então, você tem... Tenho nota fiscal, essas coisas, né? Exatamente. Para você não é difícil de levantar, tá? Desde quando eles começaram a dar nota fiscal, já pode Já pode ser fazer. retroativo. Exatamente. Tá? Tá bom, então, obrigada. Vamos lá. Vilimar. Boa Alô? noite, professor Takashi, boa noite a todos. A minha Sim. pergunta é fora o assunto aqui, porque hoje era para ser com relação à reestruturação da rede Cimasa. Isso. Daí ficará para quando essa aula? A próxima. Essa discussão. Isso o que nós falamos da agência faz parte da estruturação, tá? Ela faz parte eu sei, da estruturação. assim, mas... Né? Então, inclusive agora, como nós falamos anteriormente, como a Universidade Aberta, seu setor, está sendo reestruturado, no momento de definir agora o processo para o segundo semestre, aí vai ter um planejamento por assunto, como fazer essa abordagem passo a passo, tá? Tá bom? Agora está mais aberto o processo, tá bom? Ok. Derek. Oi, professor Takashi, boa noite. Sim, boa noite. Hoje eu tive o imenso prazer de ter o Rafael e o mestre Felipe lá na minha empresa e conhecer, conhecer tudo lá, né, da comunicação, enfim, internet que a gente está lá. Mas a minha dúvida tem a ver com um âmbito internacional, por exemplo. Uma coisa é eu ter uma ICT ou uma associação que venda um produto nacional de internet, né, para pessoas, PJs, PFs e outras associações. E outra coisa é eu estar vendendo uma criptomoeda, um ativo superdigital em planos externos, né, no âmbito internacional. Sim. E aí isso ficou na minha cabeça, porque até o presente momento, eu utilizando o meu CNPJ para vender minhas criptomoedas, eu iria vender para Mônaco, estou reflorestando uma árvore aqui por intermédio do meu CNPJ, pago meus funcionários, pago minha receita, pago meus impostos. 20%, 18%, dependendo de quantas criptomoedas eu vender naquele mês. Agora que eu estou nesse âmbito de transformar isso em associação, eu fico me perguntando como é que seria a venda desses criptoativos no âmbito internacional. Seria a mesma coisa, não tem nenhum tipo de diferença, não. Tá? O que tem que ver é o seguinte, que o pessoal lá fora vai querer saber se essa informação tem embasamento no Brasil e tem as ações sendo controladas por essa atividade. Porque muita gente está vendendo coisas que não tem nenhum embasamento, nem legal, nem real no processo. Né? Então, sim, com isso, não adianta nada o cara falar, nós plantamos 10 mil árvores. Tá bom, você plantou 10 mil árvores, a formiga comeu quantas? Quanto que tem, na verdade? Né? Então, se você não tiver o laudo mês, ano a ano no processo, não te dá segurança no processo, porque está tão cansado das pessoas lá fora investir no Brasil e o cara desembolsar o dinheiro, sumir com ele. Então, esse tipo de retorno de informação que o pessoal de fora dá muito valor e importância, que fundamenta com isso. Olha, nós plantamos X volume de árvore, tantas dessas teve um crescimento de tanto, teve tantas toneladas de CO2 capturado, né? Então isso te dá o crédito de tanto. Né? O que eu vendi e o que eu tenho agora de sobra ou excedente no processo. Se você teve sucesso, teve excedente, então aquele crédito vai aumentar ainda mais no processo. Né? E assim por diante. Tá? E aí, só um adendo rapidão, gente, muito rápido. Então, no caso, hoje eu tive uma reunião com o Felipe e tal, eu já também no terceiro setor com o senhor há uns meses já. No caso, eu não teria mais pagando esses impostos de 28% ou 18% em cima desse ativo. Sim. Ele passaria a ser tecnologia do Instituto, né? Seria como... Sim.
Seria como algo de valor patrimonial do Instituto, nesse Isso. caso, né, professor? E aí você faz a avaliação desse processo anualmente através da norma de contabilidade chamada T3, que é o valor adicionado, para saber como é que o seu negócio evoluiu ao longo do tempo, né? Então, você tem uma série de operações sendo feitas via associação e, do outro lado, aqui eu tenho todo um trabalho em relação ao que você gastou e o que realmente teve de crédito, e se esse processo aumentou durante o ano, valorizou no processo. Então, o valor adicionado vai ver o seguinte: o cara investiu em 50 toneladas de CO2, no fim, não deu 50, deu 55, tem um excedente de 5 que está sobrando, que é o lucro dele, vão chamar no processo, que eu posso estar fazendo essa aplicação em outro lado, entendeu? Tá, então, essas compensações de balanço que tem que ser feito no processo. O que existe muito lá fora do pessoal, o pessoal quer sentir que está sendo aplicado isso na localidade, entendeu? E ter certeza disso. Então, essa documentação tem que ser preparada para que você possa mensurar e apresentar isso pelo menos uma vez por ano, tá? Perfeitamente. Então esse que é o ponto importante. Lá fora, o cara precisa, quer ver esse tipo de resultado, né? Não quer só a informação se deu 50 toneladas ou se deu 10 toneladas, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado se realmente o recurso foi aplicado de uma forma correta, que, além de ter o crédito ambiental, teve ação social no processo, e isso para ele tem muito mais valor do que simplesmente o crédito carbono, tá vendo? Tá? Com certeza. Obrigado, então, pessoal. Vamos lá. Ok. Pela avançada da hora, vamos finalizar com a Lucimar. Pode falar. Alô? Lucimar? Oi, eu já perguntei aqui, Takashi. Boa noite. Eu vi aqui a data em relação à live de saúde, né? Isso, as aulas temáticas vão ser essas datas? 10, 17 e 24? E nem eu estou sabendo. Quem está organizando aí que tem. Não. É porque 24 você está em Manaus, né? A agenda de Manaus, e aí? Sim, senhora. Para a gente avisar todo o time aqui, né? Para todo mundo assistir aqui. Por isso que eu estou perguntando, para envolver todo mundo. Tá bom. Tá? Esse está sendo coordenado para discutir a questão principalmente do Centro de Referência de Saúde, não é isso? Tá? Mas ela abordagem de saúde como um todo no processo, tá? Então, é que a gente até agora, o que aconteceu? A gente já fez a abordagem muito sistematizada, muito pingado, tá? Então, o que chamei a atenção do pessoal é a gente fazer um seminário de saúde em genérico e para poder entender antes de entrar no enfoque especificamente do centro de saúde, referência, tá? Ah, beleza, então. Tá legal. Estudando aquele material também aí que eu recebi para colaborar e somar. Beleza, Takashi. Obrigada. Nada. Ok, professor. 8h05. Encerramos por hoje. Cada um conseguiu fazer a sua pergunta. E muito obrigado pela atenção a todos e a sua também, professor. Tá bom. Obrigado a vocês. Boa noite. E vamos lá. E amanhã tem mais, tá? Trabalhar, tá bom? Até mais. Obrigada, Takashi. Boa noite. Até mais. Boa noite.